Quando a gente fala de idoso, tem dois conceitos super legais para a gente colocar na mesa. Um que é autonomia e um que é independência. Eu pensei em começar a conversa, doutor, falando a respeito de exercício para aquela pessoa que está na terceira idade, para a pessoa que está chegando nessa fase da vida e não tem o hábito de fazer exercício. Mas a gente vê aqueles que querem e aqueles que abominam, né? E o trabalho é pegar aqueles que querem e educar a fazer corretamente, né? E os que abominam a gente conseguir incentivar a começar a fazer, porque faz parte de um plano de envelhecimento saudável. Estamos aqui mais uma vez! Mais uma vez. Seja bem-vindo, meu senhor e minha senhora. Tudo bem, Cezinha? Tudo ótimo com você, Vini. Tô bem. Bora pra Sua mais roupa um? parecida com o episódio passado? São seus olhos. Você só tem roupa preta, né, Cezinha? Camisa preta. É que esconde a teta, velho. Aí Ah, eu é? consigo ficar menos tetudo, tá? Tô Legal. precisando. Essa marrom não tá funcionando. Senhoras e senhores, começamos o nosso episódio hoje com tudo. Hoje o episódio, a gente quer dizer o seguinte, a passagem do tempo, ela não é ruim, não. A gente vai falar sobre envelhecimento, bem-estar, longevidade. Uma conversa pra lá de relevante com o Dr. Felipe Vecchi, tá bom? O Dr. Felipe Vecchi, médico, ele é diretor de operações da BSL Saúde. Preparamos alguns temas para essa conversa, né, Cezinha? Exatamente. Separamos em 3 temas principais, Vini. A gente falou sobre longevidade. Pensando em exercício Pensando em exercício físico. A gente deu dicas... A gente não, né? O Doutor, deu é. dicas para idosos, desde o que você tirar da sua casa, o que se alimentar... Boas práticas, digamos assim. E qual que é o outro tema? Hábitos saudáveis. Hábitos A saudáveis. importância de manter hábitos saudáveis. Tudo isso a partir de agora para você que está aqui. Peraí. E lembrando, O like. agora, além do like, tá bom. a gente tá dividindo em 3 partes. Bem Então, falado. você que vai procurar o vídeo completo, vai ter várias... Como que a gente pode falar isso da melhor forma? Não, só fala assim, aí a gente tá dividindo em 3 partes, aí eu pego. Boa. E aí, Vini, a gente tá dividindo em 3 partes. É sempre bom lembrar, né? Isso aí, explica aí, Cezinha. Tô brincando, explicar. Como que são essas 3 partes, meu senhor e minha senhora? A gente não falou aqui quais são os temas? Pois bem, então o primeiro tema, a importância do exercício físico para a pessoa que está entrando na fase do envelhecimento. Esse vídeo vai estar colocado aqui na parte 1. Aí a parte 2, o segundo tema. E a parte 3, o terceiro tema. E assim por diante. Então você já tem a chance aí de clicar exatamente na parte que você quer ouvir. Mas a minha recomendação, você vai ver a qualidade da entrevista a partir de agora, é que você ouça as 3 partes. Certo, Cezinha? Certo. E bora pro episódio. Agora, Dr. Felipe, obrigado pela gentileza, pelo espaço na agenda. Seja bem-vindo. Obrigado a vocês aí pelo convite. O espaço a gente sempre abre para bater um papo aí. Ah, boa. Obrigado. Gosta de dar entrevista, doutor? A gente gosta de conversar, né? Entrevista é consequência, né? Bater um papo, trocar uma ideia é o objetivo aí. Boa. Doutor, a gente explicou aqui nos bastidores, né, para o senhor, o nosso público também sabe, a gente divide a conversa em 3 partes, e 3 partes e 3 microfones inteiros. Quase que Quase que virou 2 partes, Quase que só fica 2 quase que são 3 partes e 2 microfones, são 3 partes e 3 microfones. E eu pensei em começar a conversa, doutor, falando a respeito de exercício para o jovem mais, para aquela pessoa que está na terceira idade, para a pessoa que está chegando nessa fase da vida e não tem o hábito de fazer exercício. Para aquela pessoa que está na terceira idade, para a pessoa que... Quando eu digito no Google, idoso, terceira idade, geriatra, na sequência, o termo mais pesquisado é atividade física, exercício físico, academia. Então me parece que os brasileiros têm um interesse por esse tema quando as pessoas vão ficando um pouco mais experientes. Eu queria ouvi-lo nesse sentido. De fato, na sua experiência profissional, o senhor encontra esse interesse também? Ou é algo muito mais assim para o público da internet do que para o público fora das telas, doutor? Acho que tem 2 coisas aí, né? Primeiro, tem um pouco do modismo, né? Eu acho que hoje a gente fala muito de exercício, muito de atividade física. Mas esse modismo ele vem muito na esteira da necessidade mesmo, tá? Assim, o exercício físico ele é fundamental, tá? Para a gente conseguir envelhecer com saúde, tá? Então, isso acabou ganhando esse espaço, né? Porque as gerações mais novas, né, se conscientizaram um pouquinho dessa necessidade de fazer atividade física. E aí cada um vai... A corrida de rua ganhou muito espaço, algumas outras atividades. Então, assim, sim, a gente vê muito, mas a gente vê aqueles que querem e aqueles que abominam, né? E o trabalho é pegar aqueles que querem e educar a fazer corretamente, né? E os que abominam a gente conseguir incentivar a começar a fazer,
porque faz parte de um plano de envelhecimento saudável. Isso assim, a gente não tem discussão. Vamos entrar mais nesse assunto. O Cezinha tá doidinho para perguntar. Eu quero, de saída, reforçar aqui o pedido do like para a galera que está acompanhando o nosso podcast e dizer que, mais uma vez, Cezinha, nós estamos no estúdio Vitrola. No bairro mais charmoso de São Paulo. Que é a Moca. Que é a Moca, Belo. Então, ó, se você tem aí interesse em gravar seu podcast, como nós estamos fazendo aqui com essa primeira pergunta pro doutor, você procura aí nas redes sociais. O Instagram tá aparecendo agora aí na sua tela. Estúdios Vitrola, certo? Vai você, Cezinha. Eu ia perguntar pro doutor, qual que é o melhor tipo de exercício pro idoso fazer? É exercício de força? É exercício de mobilidade? Para qual caminho seguir, assim? Posso pegar um gancho na sua pergunta? Claro. Doutor, outro dia eu estava vendo um vídeo nas redes sociais e talvez pelo fato de eu ter pesquisado bastante, o algoritmo acaba me jogando esse tipo de vídeo, né? Tava estudando para nossa conversa. E aí o vídeo era assim, a importância do exercício físico. Era uma senhora, eu não sei exatamente quantos anos ela tinha, mas ela estava ali no início das atividades físicas e ela tinha dificuldade para sentar e para levantar. O exercício era sentar e levantar. Aí mostra, 45 dias depois, ela está fazendo um movimento com total naturalidade e segurando um peso, acho que de 3 quilos em cada uma das mãos. Então, assim, como que a prática, a repetição trouxe um benefício para aquela pessoa, pelo menos o vídeo sugere isso. Então, vai a pergunta do Cezinha nesse Cara, a contexto. resposta é um pouco de tudo, né? Assim, é um variado. Quando a gente vai na academia, não adianta você malhar só perna. Você tem que malhar perna, malhar braço. Não adianta você só fazer o resistido se você não fizer o aeróbico, tá? E a lógica, mais ou menos, ela é a mesma. O que é legal a gente colocar na mesa é que cada um tem um pouco de propósito, tá? Então você vai ter o aeróbico vai ajudar a prevenir principalmente aquela questão cardiovascular, né? Então melhorar a parte de circulação, melhorar a parte de condicionamento físico, né? E permitir àquela pessoa conseguir fazer mais atividade, tá? O resistido, ele na verdade é para dar mais força, para trabalhar, ajudar no equilíbrio, tá? Então por quê? Porque o idoso, assim, a partir dos 30 anos, você já começa a perder massa muscular. Ferrou. Então, já por isso que temos que fazer... esse ano, então ainda não perdi. Tá no auge aí, ó, ele tá no auge. Então, Então, tô ganhando. então, mas assim, então a gente começa a perder massa muscular. Então, o mais importante é a gente fazer exercício para manter e, se possível, melhorar, tá? Quando a gente fala de idoso, tem dois conceitos super legais pra gente colocar na mesa. Um que é autonomia e um que é independência, tá? Autonomia é capacidade de tomar decisão, cabeça ativa e tudo mais. Independência é capacidade de fazer as coisas sozinho, tá? E a pessoa só vai conseguir fazer a coisa sozinha se ela conseguir sair da cadeira, se ela conseguir se locomover, se ela conseguir tomar um banho sozinha, se ela conseguir fazer exercício. Então o exercício ele visa preservar o resistido, né? Ele visa preservar a independência. E o aeróbico ele visa principalmente trazer aquela questão de saúde a longo prazo, né? Então manter o colesterol, manter a pressão boa, manter o diabetes bom, né? Então, ele ajuda muito mais na expectativa de vida e no controle das comorbidades, e o resistido é muito mais para garantir a sua independência, a sua funcionalidade. É o que você falou, cara, não precisa ir na academia para levantar peso para ser um exercício. Dependendo da pessoa, levantar da cadeira já é um exercício, então repetir e tal, só que tem que ampliar aí os grupos musculares para a gente ter o equilíbrio. A gente está falando aí, me parece que de longevidade, né, doutor? E a gente vai falar mais também a respeito desses assuntos. Nós estamos aqui tratando, né, da primeira parte da nossa conversa, a questão do exercício físico. Doutor, é para todo mundo? É para todo idoso? Ou dependendo da situação clínica de um paciente, por exemplo, há restrições? Não, é para todo mundo, tá? Isso a gente não tem dúvida, assim, tá? O que é que ele tem que ser modulado de pessoa para pessoa, tá? Se eu for para academia hoje, talvez eu não vou competir com aquele cara que tá na academia há 10 anos levantando aquelas barras de supino que tem 1 milhão de pesos lá, né? Então, cada um tem que ser modulado. É claro que no idoso, principalmente aquele que tem alguns problemas de saúde, precisa de uma orientação, às vezes precisa de uma avaliação pré, né? Assim, não dá para você pedir para ele sair correndo uma maratona. E essa é o grande curioso, assim, né? Eu conto a história até da minha família, da minha avó, de que chegou no momento ali próximo dos 90 e poucos anos, para andar 30 metros para ela era igual eu correr uma maratona, assim, era um negócio, então é pouco, né? Então tem que ser modulado para a pessoa. Mas, poxa, é para todo mundo. Não, doutor, eu tenho 2 avós vivas, graças a Deus, e as duas estão beirando os 90 anos. Uma avó, a de Bauru, ela é mais ativa. E a outra avó, a nona, no caso, né? Ela é mais ativa intelectualmente. Ela gosta muito de ler e tudo. E a gente tá falando de exercício físico, mas indo mais para essa parte do exercício mental. Você vê algum padrão, alguma coisa que seja interessante para passar para essas pessoas que estão indo para essa terceira idade para
não perder muito foco, ou, tipo, ter uma saúde mental em dia, ou ter, por exemplo, eu pego a minha nona, por que eu tô perguntando isso? Ela faz palavra cruzada desde os 18 anos, e ela fala todo dia. O que me deixa lúcida é a minha palavrinha cruzada. Eu acho que ela é a única mulher que ainda assina, a única pessoa que tá viva que assina a Recreativa. Um abraço à Recreativa aí, salvou minha Patrocina nós. Mas você acha que, como seguir nessa parte mais mental, doutor? É uma combinação dos dois, né? O exercício ele pode ser físico ou cognitivo, né? E o que ela faz é um exercício cognitivo, tá? Isso faz parte. Porque, assim, lembrar que o cérebro, ele não deixa de ser, de a grosso modo, um músculo. E quando eu falo que você está perdendo o músculo a partir dos 30 anos, você também está perdendo, entre aspas, cérebro. Então, se você não estimular o seu cérebro, você também vai deixar ele atrofiar de maneira mais rápida. E o seu cérebro atrofiado, né, o prejuízo é um pouco maior. Então, o exercício cognitivo, cara, faz parte, sim, palavra cruzada, estudar novos temas, estudar novas línguas, aprender a fazer cursos, aprender a fazer coisas manuais, computador, jogos, assim, tudo isso faz parte do exercício cognitivo, né? Que a gente está falando de exercício aqui. Junto com o exercício físico. Se a gente conseguir combinar os dois, é o melhor dos mundos, né? Então, se você der alguma atividade que ela precise fazer um exercício físico associado ao exercício cognitivo, pô, é um estímulo super positivo. Agora, Cezinha, você tá numa fase ótima. Vou pegar carona na sua pergunta obrigado, de novo. obrigado. Porque me parece que Pensei que ele já ia falar, não, mas eu não tô com 30 anos. Imagina quando chegar. Isso. Ó, Falta 4 meses. a nona do Cezinha, ela pega ali uma revistinha, faz uma palavra cruzada. Quando ela troca de revista, o exercício em si me parece o mesmo, mas ela vai ter que procurar outras palavras. Então, o trabalho mental é diferente. Ela está sendo, talvez, assim, me parece que estimulada. Por que eu estou falando isso? A minha avó, por parte de mãe, ela tem Alzheimer. Quando ela foi diagnosticada, a família ficou um pouco surpresa, porque a gente falou assim, poxa, mas a avó é tão ativa. E aí, um médico que ela se consulta falou o seguinte, olha, qual é a rotina da sua avó? Aí a gente falou, beleza, isso é na segunda. E na terça? Era a mesma rotina da segunda. E na quarta? É a mesma rotina. Então, assim, a minha avó fazia muitas atividades, mas todos os dias a mesma coisa. A mesma coisa. Ele falou assim, então chega uma hora pro cérebro que não tem novidade ali. E aí eu queria te ouvir nesse sentido. Porque quando você pega uma revistinha e o exercício mecânico é o mesmo, mas você está exercitando o seu cérebro porque as palavras são outras. Agora você faz 4, 5, 6 atividades no seu dia, mas as mesmas atividades todos os dias, é um outro efeito, quer dizer, ou passa a não ter efeito nenhum ao longo do tempo, doutor? Vamos dizer assim, vamos pegar um motorista de táxi que está dirigindo ali. Cara, ele dirige no automático. Ele não precisa pensar. Ele muda a marcha, ele mexe, tal. Então, quando a gente entra um pouco na via do automático, a gente sai da questão do desafio, né? Do desafio do aprendizado. Então, isso realmente, vamos dizer que é como se entrasse numa zona de conforto do cérebro. Tá? Aquilo eu já aprendi, aquilo eu já sei fazer. Então, não desafia. A mesma coisa que você ir na academia todo dia e pegar o mesmo peso. Vai chegar uma hora que você não vai ganhar mais músculo, você vai estabilizar lá. Então, o estímulo, o exercício cognitivo é o desafio. Tá? É o você provocar. É igual quando a história do você vai na academia, você sai da academia e não sente dor. Cara, você fez uma academia meio fake ali, né? Porque quem faz academia sabe que no dia seguinte vai tá meio incomodado, né? Então, assim, então é um pouco o que você falou. Você, vou fazer meu estilo cognitivo. Se eu responder o jogo, fazer a mesma atividade, fazer a mesma coisa todo dia, na verdade eu tô só fazendo uma manutenção, assim, mas não é o ideal. Eu preciso do desafio. Doutor, nessa primeira parte a gente tem um desafio. Que é o... Pra sair da zona de conforto. Pra sair da zona de conforto. Que é o nosso quadro Quebrando o Gelo. Então agora o senhor não tá vendo, mas a mágica da edição colocou aqui o Cezinha, literalmente lá numa geleira, quebrando o gelo agora. E aí ele tirou do fundo da geleira o que, Cezinha? Aqui, doutor. Um ovo. Um ovo, doutor. Na verdade é um ovo com uma pergunta. Como nós estamos gravando aqui hoje, doutor, e é a primeira edição da nossa, ou a primeira gravação da nossa mais nova temporada, a gente pensou nessa pergunta, mas futuramente, para você que está nos assistindo, sempre os nossos telespectadores, quem segue a gente no Instagram, procura aí, Gamecast Show Oficial, você vai encontrar no Instagram, são os telespectadores que vão escolher esta pergunta aqui. Então, depois que o Cezinha quebrou o gelo, nós já estamos aqui com uma conversa. Não, e só para lembrar que eu só vou ler a pergunta de quem deixou like. Viu? Isso. Então, se você não deixou like até agora, já deixa aí e pergunta pra gente para aparecer aqui. Mas, doutor, a partir de quantos anos uma pessoa é considerada idosa?
Boa pergunta. Bom, sabe que a pergunta mais comum é a partir de quantos anos a pessoa deve procurar o geriatra? Né? Essa é a pergunta mais capciosa, né? Dá. Mas, Já pensei numa outra pergunta. mas é assim, como eu falei, né? Idoso vai ser um conceito muito mais, talvez, pra gente de separar aí legislação, né? Então, se a gente colocar na mesa 60 anos, né? A princípio, né? Que a gente vai considerar o idoso. Mas vamos esquecer o termo idoso e vamos pensar no termo envelhecimento. Tá bom. Porque eu falei, a gente começa a envelhecer a partir dos 30 anos, tá? Talvez a partir dos 60, e antigamente isso era mais nítido. Hoje, poxa, tem pessoas de 60 anos que, cara, são super, que ficam até ofendidas quando a gente fala que é idoso. Então é mais ou menos quando a gente começa a perceber que na população tem aquela quebra de a gente começa a encontrar mais pessoas, vamos dizer, começando a ficar mais dependentes, ficando mais menos ativas, assim, que a gente vai pensar no idoso. Então, termos de legislação, 60 anos, tá? Mas assim, a pergunta e aí a brincadeira é, quando que a pessoa deve procurar o geriatra? É aquela pessoa que, poxa, talvez caiu a ficha de que ela tem que começar a se preparar para o envelhecimento. E aí, pô, se eu tenho 30 anos, eu vou no geriatra? Pode ir. Talvez ele vai falar para você uma vez por ano, né? Só para fazer a rotina. Pô, chegou perto dos 70, talvez ele vai falar para você 3 vezes no ano. Nos 80, 4 vezes no ano. E aí você vai ajustando, tá? Mas então, assim, legalmente, vamos falar 60, mas lembrar, a gente começa a envelhecer, em teoria, a partir dos 30. Doutor, quando você fala assim, com 60 anos, 2 vezes ao ano, com 70, 3 vezes, é claro que o senhor está colocando aqui alguns exemplos, né? A quantidade de vezes que a pessoa vai consultar o seu médico vai depender, claro, da sua saúde clínica, da sua situação clínica. Perfeito. É assim, é que nem quando você vai levar o carro lá na revisão. Se tá tudo bem na revisão, o cara fala daqui a um ano, pô, precisou trocar uma peça, alguma coisa, volta daqui a 3 meses pra gente ver se ficou bom, se não teve mais problema, ou, né, muda o jeito de dirigir e tal. Então é um pouco isso do médico, né? Você vai lá no médico, seus exames estão bons, pô, daqui a um ano. Pô, você precisa fazer um pouco mais de atividade física, que seu colesterol tá alto, sua diabetes tá meio alta. Faz isso aqui 3 meses, vamos rever como ficou. Então isso vai depender um pouquinho da condição clínica de cada um. Esse já é o gancho para a gente ir para a parte 2 da nossa conversa. Nessa parte inicial, falamos bastante, né, a respeito de exercício físico, da importância também dos exercícios cognitivos. E na parte 2, doutor, a gente quer falar muito a respeito de cuidado com pessoas que estão nesse processo de envelhecimento, que já chegaram nessa fase.